Bem-vindos ao canal, meu nome é Aloysio e hoje eu vou falar sobre o livro Onde os Velhos Não Têm Vez, de Cormac McCarthy. Essa obra, eu estava olhando meus livros aqui, e essa obra ela está esgotada. Foi feito um filme, parece que em 2006, mais ou menos, com esse título, sobre o livro, e a partir de então essa obra esgotou e não teve mais edições. Então ela está, eu acho até assim, pelo tamanho, um livro de 250 páginas, um material comum da editora Alfaguara, eu acho que o valor está bem alto. Estive olhando os selos, o valor está bem alto. Eu não entendi até por que essa obra não ter sido reeditada, mas parece também que os livreiros eles vão soltando devagarzinho esses volumes para manter o preço alto, porque eu vi que tem até uma disponibilidade significativa de livros, mas todos num preço bem elevado. Bem, enfim, esse é um autor que eu gosto muito. Os livros dele são livros que retratam um universo masculino. Os livros dele são uma celebração do universo masculino. Isso é uma coisa que não está muito na moda ultimamente, isso é verdade também. Mas eles celebram um universo masculino. É um livro basicamente sobre homens, mas embora ele celebre esse universo masculino, ele diz que os homens têm um preço a pagar por ser homens. Esse preço a pagar é um sacrifício que cabe aos homens fazer, cabe ao homem fazer, em função da sociedade como um todo, de outros homens e também das mulheres, da sociedade em geral. Então, assim, não há misoginia aqui, há uma celebração do universo masculino pelos fatos que ele descreve. É como se fosse um Velho Oeste. Eu cresci vendo filmes de Velho Oeste, então, assim, os livros dele, as obras dele retratam bem esse clima de faroeste que eu cresci assistindo. Mas aqui nós temos três homens, basicamente. Um xerife, um caçador que encontra um dinheiro no deserto e um bandido que está responsável por recuperar esse dinheiro. Esse caçador, ele está lá no deserto esperando uma presa e de repente ele se depara com uma cena de crime. Nessa cena de crime tem um dinheiro, uma valise com uma quantidade grande de dinheiro, e ele percebe que aquilo ali é muito perigoso, está muito errado. Ele foge, leva o dinheiro, mas ele encontra entre esses mortos, nesse conflito, parece que foi uma briga de drogas, alguém estava negociando drogas, algo deu errado e todos morreram. Mas um deles está ainda à morte pedindo água, só que ele não tem água para dar para esse sujeito. Ele vai para casa, chega em casa e com aquele dinheiro, aquele volume gigantesco de alguns milhões de dólares, ele se sente na obrigação de voltar e levar água para esse sujeito até que está lá no deserto. Quando ele volta, a situação já mudou, já tem pessoas ali, já tem pessoas que foram verificar o que aconteceu, outros criminosos. Então eles vão encontrar a caminhonete dele, vão identificar a placa, através da placa eles vão atrás dele, vão atrás da família dele. Então, assim, esse primeiro ato de bondade que ele acaba tendo, esse senso de responsabilidade, de compromisso, de dever, acaba sendo bastante prejudicial a ele. Ele vai ter outras situações em que ele, com esse senso de dever, com uma certa bondade, o autor transmite um pouco disso aqui. Num mundo extremamente cruel e violento, os homens bons, eles levam uma desvantagem sobre os outros. Então, ser bom num mundo em que a violência corre solta, ser bom nesse mundo, mesmo que você seja um homem, um durão, isso te traz prejuízos. Isso ele deixa bastante claro aqui. Bem, ele vai ser caçado, tem um criminoso caçando. Esse rapaz que encontra o dinheiro chama Moss, e ele vai tentar fugir com esse dinheiro. Existe algo que dificulta a fuga dele, eu não vou falar porque não quero estragar a surpresa de vocês que venham a ler o livro,
mas existe algo que facilita com que ele seja encontrado. Né? O livro trata dessa caçada e tem um xerife Bell. O xerife Bell é um homem velho, quase no fim da carreira, e ele está aqui. Ele também entra nessa caçada. Ele também entra nessa caçada tentando resolver esse problema. Resolver esse problema do conflito, solucionar o que está acontecendo, solucionar os assassinatos. E a obra ela é pontuada por reflexões desse xerife Bell. O xerife Bell ele faz várias reflexões aqui. Essas reflexões, de certa maneira, elas revelam uma posição intelectual do autor, um direcionamento político do autor, mas ele faz várias reflexões. Ele faz várias reflexões a respeito, principalmente da sociedade, de como os homens devem se comportar. Agora, voltando a uma parte aqui. Para mim, o livro é cheio de alegorias desse universo masculino, é cheio de alegorias da humanidade, do ser humano. Esse Moss caçando aqui no início, no deserto, ele tem um dente de javali amarrado num cordãozinho preso no pescoço. Isso, para mim, remete aos caçadores lá do Neolítico, milhares e milhares de anos atrás. E para mim o autor quer dizer o seguinte: por mais que muitas coisas mudaram, por mais que tenha havido um progresso tecnológico gigantesco, cada vez maior, inclusive é muito grande depois que ele escreveu essa obra, né? Mas por mais que tenha havido esse progresso, a humanidade continua a mesma de milhares e milhares de anos atrás. Criaturas frágeis, desamparadas no deserto, frente à natureza. Você está na natureza, né? Você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. A fé, ele até defende essa fé, mas ela também é frágil. Né? Ele defende que os homens tenham que ter fé em alguma coisa, e às vezes eles acabam tendo fé em coisas ruins, mas para mim essa imagem do caçador lá no deserto, principalmente com esse símbolo da presa de javali, amarrada no pescoço, remete muito a isso. Essa ideia de que, embora existam vários confortos, várias mudanças, a tecnologia evoluiu muito, o homem continua sendo essa criatura frágil, desamparada no deserto. Ele continua essa criatura frágil, né? Após milhares e milhares de anos. Para mim, essa mensagem fica muito clara aqui. Ele usa muito dessa simbologia masculina, mesmo. Inclusive, ele tem uma prosa enxuta, uma prosa assim, muito interessante. E essa prosa enxuta, que eu chamarei de lacônica, ela em si, para mim, se refere à Lacônia, que é uma referência a Esparta, que quando a gente pensa em um universo masculino, de maneira bastante simbólica, vem à cabeça da gente logo a imagem de Esparta. Porque a todo tempo aqui ele diz o seguinte: o papel do homem, aqui ele está falando o homem mesmo no sentido masculino, é cumprir os seus deveres, fazer o que é certo e não reclamar, é pagar o preço por isso, é sofrer por isso, não ficar se lamentando. E saber o que é certo e errado é muito difícil às vezes, mas ele diz o seguinte: você tem deveres para com os que estão próximos de você, sua família principalmente, começa com a sua família. Então os homens não devem abandonar os mais velhos num asilo, por exemplo, isso aqui fica muito claro. Os homens não devem abandonar as pessoas frágeis e vulneráveis, doentes, à sua própria sorte. E ele vai dizer o seguinte: a sociedade que existe hoje, ela colocam pessoas que ficam reclamando o tempo todo, querendo curtir a vida, isso é a mensagem dele aqui, e se esquecem de seus compromissos, de seus deveres. Ser homem para ele é ter deveres e compromissos. O autor, gente, é um autor de direita, claramente, é um autor conservador. Ele passa muito dessa mensagem aqui, e eu queria falar uma coisa para vocês. Ser de direita e ser de esquerda é completamente legítimo. Completamente legítimo, inclusive é democrático. A pessoa pode ser de direita, pode ser de esquerda. Agora, o que a pessoa não pode ser é boçal. A boçalidade é que é uma coisa ruim.
Então, ele é um autor de direita, é um autor que celebra o universo masculino, mas ele não é boçal. O que eu tenho visto muito, já há algum tempo, é a boçalidade, muita boçalidade. É isso que entristece, tanto de um lado quanto de outro. No cenário hoje das discussões, o que a gente mais vê é a boçalidade. Então, o autor é excelente, se vocês tiverem oportunidade de ler. Essa obra está um pouco cara, mas às vezes vocês moram perto de uma biblioteca, né? E talvez consigam esse livro, eu não sei. Sobre o título, Onde os Velhos Não Têm Vez. Aqui no Brasil, o filme recebeu o título Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu não gostei desse título, porque aqui a ideia de velhos não é no sentido de ser fraco. Velhos, para mim, remete muito a ideais tradicionais que já não têm mais vez nesse mundo. Ideais tradicionais que estão ultrapassados, superados. As pessoas não valorizam mais isso. A sociedade não valoriza mais isso. E aqui, voltando a uma questão, ele faz uma crítica conservadora e de direita ao dinheiro. Porque esse ambiente, né, a gente imagina às vezes que só a esquerda critica o dinheiro, mas não. Ele aqui faz uma crítica ao dinheiro. Porque o Moz no deserto, caçador como um caçador neolítico, ele está lá esperando a presa, concentrado, sentindo um pouco de dor, a dor leva um pouco de concentração, e de repente o que estraga tudo na vida do homem é o dinheiro que ele encontra, porque ele vai encontrar uma maleta de dinheiro e o mundo dele vai ruir a partir daí. E esse dinheiro, essa quantidade gigantesca de dinheiro, não faz só a vida dele ruir, faz a vida de todos os outros também ficar ruim ao redor dele. Então eu diria que é uma crítica de direita ao dinheiro, interessante, né? E para mim também é muito simbólico esse início do Moz lá no deserto, porque 3 coisas vão aparecer na vida do homem aqui, né? 3 coisas que interferem na percepção que ele tem da realidade. O dinheiro, que faz ele acreditar que a morte não existe, quantidade gigantesca de dinheiro, o ilude bastante. A droga, porque aqui é uma negociação de droga, que faz uma fuga da realidade, e a própria morte concretizada, né? Porque a morte te traz de volta para essa realidade dura. No primeiro momento é a droga, que é uma fuga da realidade, é o dinheiro, que faz a falsa promessa de que você pode fazer o que quiser da realidade, de que a morte enquanto realidade não existe, mas aí essa senhora de uma certa maneira muito sóbria e cinza aparece e traz a realidade para ele de forma inegociável. Então, assim, é uma obra interessante, é uma obra diferente, é uma obra que eu diria para vocês meio fora de moda, mas é uma leitura assim muito muito fácil de fazer, inclusive, porque são poucas páginas, é um livro que vocês leem aí em 2 dias. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.